Abra a palavra do Senhor, Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Louvor cheio da presença de Deus, né, irmãos? Às vezes o louvor toma uma direção. Eu ando até ficando meio preocupado, irmãos, porque eu fui eleito pela Radassa, filha da Áquila, como pastor bonzinho. E aí, às vezes, eu tenho que dar uma palavra dura, né? As últimas palavras foram duras. Mas o Espírito Santo, irmãos, o desejo dele é endireitar o seu caminho. Se você sai da sua casa um domingo à noite para vir à igreja, deixa eu te dizer uma coisa. Você está escolhendo, além de outras coisas, ser confrontado com a palavra de Deus. Então, assim, às vezes não tem jeito de ser diferente, né? Eu vejo que o Senhor está mudando, talvez, a direção da minha palavra para talvez uma palavra mais dura. Mas por quê? Porque o Senhor é mau? Não. Porque o Senhor disciplina o filho que ama. E o Senhor ama essa igreja. Então, às vezes, nós damos uma palavra dura. O pastor Stanley, que é bom nisso, né? Ele dá sempre uma palavra dura. Você vem uma semana, toma de um lado. Na outra semana, você acha que ele vai fazer carinho, ele bate do outro, que não bateu na semana passada. Então, você vai para casa assim, sempre desafiado. Mas eu prefiro assim. Eu prefiro, irmãos, ter para mim sempre a palavra que Deus tem. Não aquilo que eu quero ouvir. Eu sempre digo que se nós quisermos encher essa igreja aqui com uma palavra atrativa, é muito fácil. É muito fácil. A religião é uma coisa muito perigosa, porque muitos utilizam dela para manipular a cabeça das pessoas, a mente das pessoas. Então, muitas vezes eu estou ministrando e eu chamo a sua vida de uma vida medíocre, como aconteceu hoje. Mas eu estava ministrando e hoje aconteceu algo interessante que tem um embasamento bíblico. Enquanto o Gideone estava orando em línguas, eu estava traduzindo o que o Gideone estava orando. Eu estava entendendo claramente o que ele estava orando e estava dando a palavra à igreja. Existem orações em línguas que são para ser interpretadas para a igreja. E às vezes o Espírito Santo faz um mover desse. Você, por um momento, abre a sua mente e enxerga aquilo que o irmão está dizendo em mistérios. E a igreja tem que receber essa palavra. É tão direção de Deus que você vai prestar atenção na história desse homem aqui. Quando eu falo que a sua vida é medíocre, estou dizendo que você, talvez enganado por muito tempo, construiu para você coisas que você acha que são tão valiosas para você, mas o importante e valioso é aquilo que Deus tem para você. A sua inteligência, a sua capacidade de percepção, a sua capacidade de entrar numa faculdade, de fazer um bom negócio, isso diante de Deus é muito pequeno. O que Deus tem para você é muito maior do que o que você planejou para você. Agora, talvez aos olhos do mundo você vai enxergar que era melhor aquilo que eu planejei. Mas eu quero te dizer, você vai viver eternamente aqui nesse mundo ou no paraíso com o Senhor? Ou na Nova Jerusalém que o Senhor preparou? Talvez a sua visão enxerga até ali.
A Bíblia fala no livro de Provérbios, fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, o propósito certo vem do Senhor. Enquanto o coração do homem planeja, Deus tem propósitos. E Deus quer implantar esses propósitos na sua vida. Olha, irmãos, se nós tivéssemos uma palavra aqui, talvez tão boazinha, passando a mão na sua cabecinha todo domingo quando você vem, falando que você vai ficar rico, que você vai ganhar dinheiro, talvez seria tudo mais fácil, até aqui para a igreja. Porque tem igrejas que pregam que você tem que dar o dízimo, entregar e dar oferta e tudo mais, aí as igrejas ficam ricas e enchem de pessoas. Não precisa de eu citar aqui denominações que funcionam assim. Mas graças a Deus aqui, dinheiro para nós não tem valor. Tem valor para nós é a palavra de Deus. E você vai ser confrontado sempre que o Senhor determinar que você seja confrontado, né? Porque uma coisa que ninguém pode dizer aqui é que já faltou amor dos pastores pela igreja. Nunca faltou. Nunca faltou. Amém? Então você abre o seu coração. Amém? Juízes capítulo 16, a partir do versículo 23, diz assim: Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, a Dagom, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Manda vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita, e uma com a mão esquerda, a outra. E disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte, do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Eu creio que todos conhecem a história de Sansão, ou pelo menos já ouviram falar. Sansão foi um homem levantado com grande força, e sempre movido pelo Espírito de Deus, para começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. No tempo que aconteceu isso aqui, Israel estava cativo pelos filisteus, foi invadido, cercado pelos filisteus. Todo o povo de Deus era como escravo dos filisteus. E o Senhor teve pena do povo dele e levantou a Sansão para libertar Israel da mão dos filisteus. Sansão
O pai de Sansão, Manoá, e a sua mãe, que era estéril, recebeu uma visão de um anjo, um ser celestial, veio até ele e disse que ela iria conceber um filho. E esse filho seria Sansão e seria nazireu. Nazireu, irmãos, naquela época, se você for lá no livro de Levítico e ver ali o que era o nazireu era uma criança consagrada desde pequena. E o nazireu tinha uma aliança especial com Deus, alguns segredos. E dentre os segredos que o nazireu tinha com Deus, era a respeito do seu cabelo. O cabelo do nazireu não podia ser cortado em outro lugar, a não ser no templo. Somente o sacerdote poderia passar a navalha na cabeça do nazireu. E Sansão era nazireu. Só que Deus fez uma grande aliança com Sansão. Deus deu a Sansão uma força extrema, muito acima de todos os homens. Sansão, uma vez com a queixada de um jumento, matou 1000 pessoas, com o queixo de um jumento. O osso ali, o queixo de um jumento. Ele era muito forte. Forte porque havia um propósito na vida de Sansão. Só que você vê a história, o final da vida de Sansão é muito triste. Porque Sansão terminou a sua vida sendo como que um bobo da corte. Os filisteus pegaram Sansão, que estava preso, trouxeram, colocaram ali no meio da sala para que pudesse diverti-los. Provavelmente ele deveria ser muito grande, muito forte, e eles achavam aquilo engraçado. No final da sua vida, como conta aqui a história, ele já estava com seus olhos furados. Tudo porque Sansão rompeu a aliança que ele tinha com o Senhor. Sansão cometeu vários erros. Como nazireu, ele jamais poderia se misturar com os filisteus. E por 2 vezes Sansão teve uma mulher do povo filisteu. Seu pai uma vez o advertiu, disse para ele: nós não temos no nosso povo uma mulher que sirva para se casar. Sansão disse: não, eu quero aquela mulher de uma cidade chamada Tima. E Sansão se casou com ela. E Sansão teve sérios problemas nesse casamento, com a família. Mas Sansão estava se casando com o inimigo. E eu queria que você analisasse a sua vida, talvez, como a vida de Sansão. Alianças erradas que você fez, que fazem hoje inimigos lutarem sobre a sua cabeça, sobre a sua mente. E como Sansão resolveu isso? Um outro problema que logo após Sansão se separou dessa mulher e Sansão arrumou uma outra mulher que era filisteu também. Essa mulher se chamava Dalila e foi essa que traiu a Sansão. Porque Dalila queria muito mais libertar o seu povo e os filisteus tinham noção que a força de Sansão era capaz de acabar com todos os filisteus. Ora, Sansão derrubou uma casa e matou 3.000 na sua morte. Sansão, como nazireu, não podia tocar em corpo de nenhum animal morto. Era um outro rito do nazireu. Sansão, certa vez, ele ia para se encontrar nessa cidade de Tima, ali com a sua futura esposa, ia ele, seu pai e sua mãe. Veio um leão para atacá-los, a palavra de Deus. Se você quiser saber toda a história, depois você pode ler ali a partir do versículo do capítulo 13 de Juízes. Sansão lutou com um leão, e a palavra de Deus diz que a força de Sansão era tão grande que ele rasgava o leão como se rasga um cabrito, como se rasga papel. Ele acabou com o leão, ele matou o leão, mas ele fez algo muito grave, porque quando ele voltou, tem uma coisa bem misteriosa que aconteceu aí. Um enxame de abelhas fez mel no corpo do leão.
E ele viu o corpo do leão, foi lá e pegou o próprio mel que estava no corpo do leão e se alimentou desse mel. E isso foi grave diante de Deus, porque ele tinha uma aliança com Deus. Ele era nazireu. Havia um propósito na vida de Sansão. Ele tomou esse mel, deu aos seus pais, e isso através das atitudes e das escolhas de Sansão, brechas foram se abrindo na vida dele para que o inimigo o derrotasse. Não aconteceu assim instantaneamente. Vamos voltar aqui um pouquinho. Volta aí no capítulo 16. Olha aí, como começa o capítulo 16. Lá no versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Olha a seriedade disso. Lá no versículo 4 começa a história de Sansão com Dalila. Vamos ler lá. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Essa mulher, ela vivia na Palestina, ela era dos filisteus. O versículo 5 diz assim: então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Então Sansão estava ali com Dalila. A palavra diz que o coração de Sansão se afeiçoou por Dalila. E é interessante que no original aqui não fala de amor, fala de paixão. Paixão. Na verdade, quem destruiu Sansão foi ele mesmo, através das escolhas que ele fez. Através da desobediência que Sansão teve a uma aliança que havia entre ele e Deus. E Dalila provavelmente devia ser uma mulher muito bonita. A palavra de Deus diz que ela era muito formosa. Logo os príncipes dos filisteus vieram até ela e disseram: Dalila, vamos descobrir em que consiste a força de Sansão. Então olha só, Sansão irresponsavelmente, negligentemente, negligência, irmãos, é o fato de você não dar valor à aliança que você tem com Deus. Desobediência é o fato de você transgredir aquilo que foi determinado por Deus para você. Toda a consequência que ocorreu na vida de Sansão veio por causa da desobediência de Sansão e por causa da negligência do poder e da força que Sansão tinha. Ele foi negligente. Olha o que aconteceu, versículo 6 diz assim: disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão. Olha como Sansão brincava com a situação. Ele estava lá no quarto com Dalila e Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Dalila fez como Sansão falou. Irmãos, pasmem, tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim, não se soube em que lhe consistia a força. Irmãos, Sansão armou uma jogada aqui para Dalila e disse assim: se você me amarrar com 7 tendões frescos, a minha força vai embora. Ela então a amarrou, mas Sansão arrebentou tudo. E nesse momento,
Era muito fácil Sansão perceber que o que ela queria era destruir ele. E trazendo para a nossa realidade, irmãos, quantas vezes nós temos sinais daquilo que nós escolhemos errados para a nossa vida e somos negligentes. Era muito fácil Sansão perceber que Dalila estava armando para ele, mas ele era tão negligente com a aliança que ele fez. E continuou a brincadeira. Dalila tinha homens filisteus escondidos no quarto para aquilo que funcionasse. Sansão fosse apreendido. Aquele homem que foi levantado por Deus para libertar Israel das mãos dos filisteus. E o texto continua dizendo, lá no versículo 10, disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras, ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? Olha o que Sansão fez. Eu lhe disse, se me amarrarem bem com cordas novas, com que não se tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos, ele as arrebentou de seus braços como um fio. Mais uma vez, Sansão estava ali, sabe, irmãos, brincando com o inimigo. Ele estava em Gaza. Gaza não era a região aonde Israel habitava, era na fronteira. Ele estava longe da sua terra, ele estava longe do seu povo, e ele não estava fazendo o propósito para o qual Deus havia levantado. Ficou com a prostituta quando chegou lá. Daí você entende por que Sansão terminou como terminou. Não cumpriu um propósito que Deus havia para ele. Segundo sinal desprezado, versículo 12, versículo 13. Disse Dalila a Sansão, até agora tens zombado de mim e tens me dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu, olha só, chegou perto. Brincando com cobra, brincando com fogo. Se teceres 7 tranças na minha cabeça, com a urdidura da teia, e se as firmares com um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então ele dormia, tomou ela 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do sono, arrancou o pino de tear e a urdidura da teia. Então ela lhe disse, como dizes que me amas? Se não está comigo o teu coração, já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consistia a tua grande força. O grande problema, Dalila tinha o coração de Sansão. Sansão se apaixonou por aquilo que poderia destruí-lo. E às vezes, meu irmão, nós somos assim. Às vezes nós permitimos nos apaixonar por aquilo que desagrada ao Senhor. E muitas vezes você não tem força para interromper aquilo que está na sua cara que está errado. Negligência, desobediência. O que Sansão fez, toda a sua história foi muito grave, foi muito mal perante os olhos do Senhor. Mas dessa vez ele chegou no limite, na linha. Você percebe que primeiro ele falou sobre talos ali, de cipós, depois ele já falou de cordas novas, e depois ele já falou, não, ele já partiu para o cabelo, aonde não podia ser mexido. Às vezes, você se identifica nisso, se aproximando do pecado, de algo que você sabe que pode destruir você, e você é negligente. Quem deu a fórmula para a destruição foi o próprio Sansão.
Não foi uma cilada que o inimigo armou para ele. Ele sabia onde ele deveria estar, que não era lá. Versículo 16 diz assim: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele. Ai, irmão, misericórdia. Apoderou-se ela da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, serei como qualquer outro homem. Ó, entregou a chave para o inimigo. Eu não considero isso aqui nenhuma cilada. Ele sabia que ele não poderia revelar esse segredo. E deixa eu te dizer uma coisa. Vendo, pois, Dalila, vamos continuar no 18. Vendo, pois, Dalila que já se lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, as 7 tranças que havia sido feito na brincadeira anterior. Estava prontinho, era só raspar. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele, pulei o 19. Então, vamos lá no 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Meu irmão, quando você desfaz a sua aliança com Deus, Deus desfaz a aliança dele com você. Que triste. Quando Sansão revelou o segredo e a sua cabeça foi raspada ali por uma mulher que vendeu a Sansão aos filisteus. A cabeça de Sansão só poderia ser raspada por um sacerdote no templo. Naquele momento, o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. E o restante da história, olha só. Então os filisteus pegaram ele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 candeias de bronze e viraram um moinho no cárcere. Sansão passou a trabalhar como um animal. Não era mais os bois que tocavam um moinho, era Sansão que tocava um moinho. Ele virou escravo dos filisteus. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Agora, eu quero novamente ler o texto, a partir do versículo 23. Diz assim: então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo louvar ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: manda vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Sansão foi usado aqui como um bobo da corte, foi usado para alegrar o povo. Ora, versículo 26, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que sustém
a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali haviam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Houve uma saída para Sansão. A palavra de Deus se refere a Sansão com honra após esse ato aqui. Sansão é nomeado lá no livro de Hebreus entre os profetas. Mas Sansão teve que tomar uma atitude para que os seus inimigos deixassem de zombar dele. E talvez, irmãos, o que nós precisamos é tomar uma atitude na nossa vida para que elimine os inimigos que brincam e zombam de nós, que estão sobre a nossa cabeça. A palavra de Deus fala aqui que Sansão fez uma última oração. E ele teve a intenção de resolver o problema. Ele chamou o moço que trouxe ele estava cego dos 2 olhos, e pediu ao moço que levasse ele nas colunas que sustentavam a casa. E Sansão rompeu com as 2 colunas. E a palavra de Deus diz aqui que Sansão matou mais com a sua morte matou mais homens com a sua morte do que o que ele matou em toda a sua vida. Há um momento, irmão, na sua vida, que você vai ter que romper com aquilo que talvez você tenha construído de maneira errada. Talvez você tenha feito escolhas na sua vida, escolhas essas que permitem hoje que inimigos façam festa sobre você. 3.000 homens, os príncipes, adorando a Dagon e usando ele como um instrumento de graça, de festa. Mas Sansão teve por um momento a ousadia de romper com aquilo, ainda que ele morresse. Sansão se abraçou a 2 colunas, se apoiou a 2 colunas. Talvez na sua vida seja essa a coluna da desobediência e a coluna da negligência. E fez cair tudo que estava sobre ele, ainda que ele morresse. A palavra de Deus, irmãos, tem um chamado à morte para nós. A morrer para o pecado, a morrer para aquilo que está destruindo você. Eu sei que é difícil você falar, mas eu venho para Cristo porque eu quero vida. Mas deixa eu te dizer, para que a vida de Cristo habite em você, é necessário que você morra. É por isso que nós cantamos, e a igreja acha tão lindo: esta é a tua casa, eu deixo ela para ti. É necessário que você saia para que Jesus entre. É necessário que você abra mão das suas escolhas para que Jesus reine em você. É necessário que você coloque, como nós temos falado desde o início do culto, o seu coração no altar de Deus, as suas vontades no altar de Deus, e ainda que você morra. Quem aqui é batizado? Muita gente. O que é que o batismo representa, irmãos? Morte. A decisão de Sansão aqui foi a morte. Não havia para ele outra saída.
foi romper com as colunas que apoiavam tudo aquilo que ele construiu, que estava sobre ele. Ainda que ele morresse, foi a saída, foi a solução para o problema dele. Vai para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Versículo 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Sabe, meu irmão, o Senhor tem para você um chamado à morte do velho homem. Aquele Sansão acabou, destruiu. E talvez a decisão que você precisa ter é abrir mão daquilo que você escolheu para a sua vida e gerou todo um problema. Sabe, irmãos, nós temos um grupo de oração aqui às 11 horas todo dia. Os homens oram aqui. Oramos por inúmeros motivos. Mas eu posso dizer que tem muita coisa que a oração não vai resolver, não porque Deus não tenha poder para isso, mas por causa da condição e das escolhas que aquela pessoa fez na sua vida, que é impossível a justiça de Deus ser aplicada. Você fez escolhas, ainda que Sansão orasse ali, naquela hora, ainda que Sansão fizesse, talvez ali, o que fosse necessário para se livrar daquilo, não era possível mais, foi necessário que ele morresse. A palavra de Deus trata Sansão, lá para frente, como um homem, um profeta de Deus. Sansão foi salvo. Não foi considerado aqui um suicídio, meu irmão. Eu olhei várias opiniões de pastores, peguei opinião com o pastor Stanley também, conversei com ele sobre isso. Aqui não foi considerado um suicídio. Sansão estava ali cumprindo o propósito de Deus, destruindo os filisteus, ainda que fosse necessária a sua morte. E eu posso te dizer com toda clareza que talvez vai ser necessário que você morra, que você abra mão da sua vontade, para que você experimente aquilo que o Senhor tem para você. Quando eu falo que talvez a sua vida é medíocre, eu estou dizendo isso porque medíocre não é algo tão feio, não. Medíocre é mediano, tá? Você pode olhar a tradução depois. Sabe aquele negócio assim, mediano, sem graça? Isso que é ser medíocre, mas é uma palavra feia, né? Mas talvez é necessário que você derrube algumas colunas na sua vida. Talvez seja necessário que você resolva aquilo
que só você pode resolver na sua vida. Deus é justo. Deus deu ao homem o livre-arbítrio e Deus nunca vai tirar isso do homem. E talvez escolhas que você fez, você vai ter que abrir mão delas. Vai ser necessário que você tome uma atitude na sua vida para que as coisas mudem para você. Você pode orar, irmãos, talvez você pode orar muito por um motivo, mas se houver ali algo ilegal, que é você quem tem que resolver, o Senhor não vai agir nessa causa. É melhor você pedir para o Senhor discernimento, esclarecimento, visão dele, para que você possa enxergar aquilo que está errado na sua vida, aquela coluna que você tem que derrubar. Sansão venceu seus inimigos. Ele venceu seus inimigos com a sua morte. E você pode vencer os seus inimigos. Você vai vencer os seus inimigos com a sua morte, abrindo mão na sua vida daquilo que desagrada a Deus. Amém? Talvez é um chamado difícil. Essa é uma palavra até difícil de pregar. Vocês estão percebendo? É difícil. Hoje não flui como flui sempre. Mas é a palavra que Deus tem para você. Às vezes, irmãos, quando a gente vai preparar uma palavra, quem é pregador, sabe talvez o que usar para ser mais fácil, sabe o que pegar para ser mais fácil. Mas graças a Deus aqui nessa igreja nós nunca buscamos o caminho mais fácil. Nós buscamos o caminho de Deus. O pastor Stanley, nesse feriado, estava conversando comigo e eu compartilhei com ele essa palavra. Ele falou assim, não, prega essa palavra domingo. E eu preguei, fiz a minha parte. Agora a sua parte é descobrir as colunas que foram erguidas sobre a sua cabeça que você tem que derrubar. Ainda que envolva a sua morte, ainda que envolva abrir mão, mas eu posso te dizer e garantir que aquilo que o Senhor tem para construir na sua vida é muito melhor do que aquilo que você planejou. As escolhas que você fez, irmãos, talvez são escolhas que você consegue fazer planos para 1 ou 2 ou 3 anos no máximo. O Senhor tem um plano eterno para você. O Senhor fala de eternidade. E talvez você tenha dificuldade de enxergar isso. Amém? Quais são as suas colunas? Vamos tirar um tempo de oração, já que está difícil de terminar. Vamos tirar um tempo de oração? Eu queria